Graça e paz, meus irmãos. Bendito seja Deus pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui nesta noite. Mais um dia de conferência para a glória do seu nome. Dando continuidade a um tema de suma importância que nós denominamos esta conferência de a maravilhosa graça de Deus. Então, nós vamos ter mais um estudo, mais uma série, que é mais uma continuação daquilo que foi falado ontem pelo nosso pastor Jonathan, já que se trata de um mesmo assunto que será abordado sob diversas facetas. Farei algumas leituras iniciais no livro do Gênesis e peço que os irmãos acompanhem. Em seguida nós estaremos passando ponto a ponto para falar a respeito da graça comum. Mais em breve, mais à frente, falarei do conceito, falaremos como se dá esta graça comum, a quem se aplica. Mas inicialmente eu quero ler 2 ou 3 textos com os irmãos. O primeiro texto se encontra no livro do Gênesis, capítulo de número 1, e o versículo de número 28, que nos diz a palavra de Deus. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja na terra. Agora eu quero ler Gênesis, capítulo de número 2, versículos 18, 22, 23 e 24, que nos diz a palavra de Deus. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei um auxiliadora que lhe seja idônea. Versículo 21 primeiro. Então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor tomara ao homem transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se dois, uma só carne. Queridos, quando nós atentamos para o relato da criação, nós percebemos algumas ordens que Deus faz aos primeiros seres criados, Adão e Eva. E essas ordens, esses mandatos, essa criação de Deus, nós denominamos como pacto ou aliança que Ele faz com aquela primeira família que criara. E um pacto ou uma aliança, essa principalmente que Deus fez, ela dizia respeito ao relacionamento, primeiramente, com os seus pares, segundamente, com o mundo que fora criado, e por fim, e o mais importante, que é a base que sustenta os demais, o relacionamento com Deus. A esse pacto, a essa aliança, nós dizemos que Deus colocou alguns princípios, que os estudiosos chamam de mandatos. E o primeiro mandato que Deus dá aos seres humanos é o mandato cultural, que é o primeiro versículo que nós lemos em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 28, que nos diz:
E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-os, enchei a terra e sujeitai-a. Como nós dissemos, esse mandato cultural, em uma das 3 vertentes, dizia respeito ao relacionamento do homem com o mundo criado, com o cosmos, com aquilo que o Senhor chamou à existência. Então o homem deveria se relacionar corretamente com aquilo que Deus colocou em suas mãos. Então ele ordena que os homens encham a terra, que sujeitem a terra, que obedeçam a esse primeiro mandato que nós chamamos de mandato cultural. As formas de vida, de forma específica, são colocadas agora sob a supervisão de Adão e de Eva. Eles deveriam usufruir, e esse deveria ser um usufruto responsável. Eles deveriam fazer o uso correto das coisas que Deus lhes dara. Mas nós também falamos do segundo mandato cultural, social, digo, que é quando Deus cria a mulher e une-a ao seu esposo, ao seu homem, que olha e contempla aquela mulher e diz: essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. A Bíblia diz que Deus tinha visto um homem só e disse que não era bom. Deus cria este casal para obedecer aquilo que nós chamamos de mandato social. E o que seria isso? Eles dariam início àquilo que nós chamamos de casamento, de família e, por fim, da sociedade, já que é dos primeiros pais que todas as gerações fluem. Então, ali existiam alguns requisitos. Nós vemos que a mulher foi feita como auxiliadora, como diz o texto. Lhe farei uma auxiliadora inidônea. O homem deveria cumprir também os seus papéis. Ele deveria ser o cabeça daquela relação. E a Bíblia nos diz que ele deixaria seus pais e se uniria a essa mulher, dando assim início à primeira família da terra. A isso nós denominamos de mandato social. O terceiro e o mais importante, e que é a base dos demais, dos outros 2, nós chamamos de mandato da comunhão ou mandato espiritual. E dizia respeito ao relacionamento dos primeiros pais com o Deus que os criara. Como vice-regentes ou gerentes de toda aquela criação de Deus, os seres humanos, os primeiros pais, deveriam se relacionar com Deus. Um relacionamento de obediência, um relacionamento de amor, um relacionamento de intimidade, porque nós vamos ver que Deus, na viração do dia, descia ao jardim. E todo esse pacto, toda essa aliança, todos esses mandatos, eles tiveram condições. Era exigida, era pedido, era ordenado que os primeiros pais fossem obedientes. E se segue a esse desenvolvimento, a essas ordenanças, o que Deus lhe diz como uma proibição. O Senhor vai dizer, que nos diz a palavra de Deus assim: e o Senhor Deus lhes deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Diante desse cenário, das ordenanças que Deus coloca diante dos nossos primeiros pais, Ele coloca também
uma restrição. Se o Éden era o lugar que eles podiam desfrutar de um relacionamento familiar, se o Éden era um lugar que eles poderiam desfrutar da agricultura, dos frutos, se o Éden era um lugar em que eles podiam desfrutar de um relacionamento íntimo com Deus, agora Deus coloca somente uma proibição: não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O resultado nós já sabemos. Nossos pais gananciosamente comeram do fruto, tiveram os nossos olhos abertos e fizeram aquilo que nós chamamos de pecar contra Deus, chamada na teologia de a queda. Foi onde eles caíram. E a consequência que Deus tinha anunciado a respeito do pecado era a morte, porque ele disse: no dia em que dela comeres, certamente morrereis. Mas nós percebemos que a narrativa bíblica, ela se segue e Deus não executa o seu juízo de maneira imediata. Deus mitiga aquele juízo que deveria ser de morte e continua dando vida a Adão e Eva. Ele coloca algumas consequências, como a terra ter sido feita maldita por causa do pecado deles, a mulher sofreria dores ao ter os seus filhos, as dores seriam multiplicadas, e o homem, com o suor do seu rosto, conseguiria o seu pão. A terra iria dar espinhos e abrolhos em razão do pecado deles. Mas nós percebemos que, não obstante esse juízo de Deus, nós vemos também a graça de Deus. Porque essa realidade que Deus criou, esse universo, esse cosmos, ele se manteve. Apesar de agora dar espinhos e abrolhos, ele continuaria dando fruto. Somente o homem teria agora que suar bastante para conseguir o seu pão. A criação, após o pecado, ela passa a gemer. E é isso que Paulo vai nos dizer na carta aos Romanos. Mas nós lembramos da sentença a que eles estavam postos. Deus disse: no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. E não dá o fim que aquelas pessoas mereciam. Era, além de graça, o que nós chamamos na teologia de graça comum. Nós vamos explicar mais à frente o texto, mas apesar de o homem merecer esse castigo, essa punição, ele não foi deixado sob o poder do pecado. Ele não foi banido para uma escuridão onde não houvesse mais um contato com Deus. A terra não foi consumida, o sol não se escureceu. As bênçãos temporais ainda ficaram à disposição dos primeiros seres. Nenhuma delas merecida. Nenhuma delas deveria ser ofertada por Deus, porque Ele já havia anunciado o juízo. Mas esse juízo, ele foi diminuído. Esse juízo, ele foi postergado. Ainda que fosse e será executado futuramente, ele não foi, naquele momento, posto sobre os primeiros pais. O homem quebra a sua aliança com Deus, mas Deus é misericordioso e gracioso. E é por causa da graça comum de Deus que a humanidade continuaria e continua a receber diversos benefícios.
Apesar das catástrofes, apesar de produzir aquilo que não devia, ervas daninhas, abrolhos, apesar das catástrofes naturais, o mundo ainda permanece recebendo diversas bênçãos de Deus. A terra continua recebendo cuidado de Deus. Mas cabe aqui um alerta. Esses benefícios, eles não incluem a salvação. Apesar de todas as pessoas que nasceram após Adão e Eva estarem debaixo dessa graça comum, nem todos estão debaixo da graça especial ou salvífica. Mas é a graça comum que permite, irmãos, que sejam cumpridos por nós o mandato social e o mandato cultural. Nós percebemos que está aqui ausente a figura do terceiro mandato, o mandato de comunhão ou espiritual, porque esse só pode ser provado por pessoas que conhecem a graça salvífica. Nós vemos as pessoas continuam a gerar filhos, as pessoas continuam a usufruir da terra, mas nem todas as pessoas usufruem de Deus. Apesar de Deus dar os seus benefícios à humanidade, Ele agora restringe a sua graça salvífica, permitindo ainda que os seres humanos povoem a terra, sejam fecundos, se multipliquem, que construam impérios, que construam reinos, que cumpram de fato estes mandatos. E nós, quando olhamos para o mundo, de fato nós vemos muitas coisas boas acontecerem. Nós vemos coisas boas na família, na igreja, no trabalho, nos amigos, nas comidas, nos passeios. Tudo isso Deus nos permite usufruir, ainda que o pecado tenha maculado a nossa relação com Ele. E é por isso que nós chamamos isso de graça comum. Nós olhamos para as coisas que nós estamos rodeados e nos perguntamos o porquê delas. Se o mundo é perverso, se o mundo é caído, por que existem tantas coisas boas? E nós chegamos à conclusão de que, muitas vezes, esse mundo é um ótimo lugar para se desfrutar e para se viver. Mas a resposta para tudo isso, de nós vivermos em um mundo caído, mas que ainda desfruta de muitos benefícios, é justamente a graça comum. Na definição de um teólogo chamado Wayne Grudem, ele vai dizer que a graça comum é a graça de Deus pela qual Ele dá às pessoas inumeráveis bênçãos que não fazem parte da salvação. Vale destacar aqui que o termo comum não quer dizer algo supérfluo, algo qualquer, mas porque ele é comum a todas as pessoas. Isso quer dizer que se nós estivermos em um lugar onde existem vários crentes e vários ímpios, eles receberão igualmente bênçãos da parte de Deus. Porque essa graça comum, ela se estende a todas as pessoas. E o que eu quero afirmar é justamente isso. Só existe algo bom porque Deus agiu graciosamente através da sua graça comum para permitir que as coisas continuassem a fluir apesar do pecado. Vale uma pequena diferenciação entre a graça comum e a graça especial, que é a graça que alcança aos eleitos ou aos salvos.
Diferentemente da graça comum que alcança todas as pessoas, a graça especial alcança somente aqueles que Deus escolheu. Não obstante todas as pessoas possam provar dos benefícios que Deus coloca, o benefício da salvação é só para aqueles que Deus escolheu. Não é tema nosso, nós estaremos restritos à graça comum, mas é necessária essa diferenciação. E vale dizer aqui que não são duas graças, uma comum e a outra salvífica. Não, nós estamos falando de uma graça só, mas que se manifesta de duas maneiras. Porque Deus desejou que a humanidade continuasse caminhando com o seu propósito. Ainda que caída, mas a humanidade ruma para um fim previsto por Deus. E nós podemos ver, irmãos, a graça comum, pelo menos em 3 coisas, que eu vou enumerar de ponto 1, ponto 2 e ponto 3. A primeira coisa em que nós podemos ver a graça comum agindo é naquelas coisas que Deus impede o homem de fazer. Chamo a sua atenção para o livro de Gênesis ainda, capítulo de número 4, dos versículos 8 a 16, onde está o relato do primeiro homicídio, que nos diz a Escritura: Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Acaso sou o tutor do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: É tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: Assim qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Então, a manifestação da graça comum de Deus se dá nas coisas que Ele impede. E um impedimento de Deus é a violência. Deus impede que as pessoas agissem com Caim conforme ele agira com seu irmão Abel. Apesar de Caim ter matado Abel e ser digno de uma pena semelhante agora a que ele destinou o seu irmão, Deus coloca limite no mal. Deus não age com o mesmo sentimento de Caim para lhe dar de fato aquilo que ele merecia. E essa é uma manifestação da graça comum de Deus. Deus não permite que a violência se descambe. Deus não permite agora que os seres humanos se matem à torta e à direita. Não. Deus coloca um freio e diz: quem matar Caim será punido 7 vezes mais. Essa é uma das manifestações da graça comum de Deus. Depois, ainda continuando nas coisas que Deus impede, nós percebemos ainda no relato de Gênesis que Deus permite inclusive um ímpio de pecar. Esse relato está em Gênesis, capítulo de número 20, e os versículos 3 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse:
vais ser punidos de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia a possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Na sua graça comum, Deus impede, inclusive um ímpio, de pecar. Deus aparece a Abimeleque em sonhos. E este é o primeiro registro da Escritura que mostra Deus aparecendo em sonhos. Deus já havia se manifestado de outras maneiras, mas por sonho é a primeira vez que Deus se manifesta. E é incrível que ele se manifesta não a um crente, não a um salvo, mas a um ímpio. Além de ser a primeira vez, é a uma pessoa que não o servia. Alguns autores vão dizer que talvez, devido os orientais acreditarem que os deuses falavam através de sonhos, Deus agora, se mostrando um Deus verdadeiro, se mostra em sonho àquele homem e o impede de cometer o pecado de adultério. A graça de Deus se manifesta nas coisas que ele impede. É interessante que alguns autores vão dizer que até do momento que Abraão entrega Sara para Abimeleque, até esse momento que Deus aparece em sonho a eles, alguns autores vão dizer que durou cerca de 3 meses. E o relato mais à frente vai dizer que as mulheres do harém, do rei, elas ficaram estéreis. E o rei, ao que parece, estava enfermo, porque Deus diz: tu vais morrer por causa do teu pecado. Então, para impedir um pecado futuro de um ímpio, para impedir que ele deitasse com a mulher de Abraão, o Senhor aparece em sonhos àquele homem. Isso é graça comum. A graça comum de Deus também aparece nas coisas que o Senhor limita. Nós vemos no relato de Gênesis 6 que a maldade havia se multiplicado sobre a terra e o Senhor disse que o seu espírito não ia contender com o espírito do homem. Mas agora que os dias do homem passaria a ser 120 anos. Deus agora demonstra a sua graça comum, freando a maldade que imperava nos primeiros pais. Deus agora, vendo que a violência, que os homens estavam cada dia pior, diz: tá bom. A única forma de eu frear esse mal, de eu colocar um basta nesse mal, é eu reduzindo a idade dos homens. Então, por mais mal que o homem seja, por mais truculento, por mais violento que ele seja, por mais males que ele cause à sociedade, Deus está dizendo: a sua vida tem um limite de 120 anos. Para nós parece muito, mas quando nós olhamos os relatos iniciais, vemos que é muito pouco comparado ao que os primeiros seres humanos viveram. Por exemplo, Matusalém viveu 969 anos. É uma redução bem drástica. Deus diz: se é para eu ter um homem violento, se é para esse homem causar males que eu sei que os seres humanos vão causar, eu vou limitar essa janela de ação dele, reduzindo a sua idade. Imagine, irmãos, um homem como Adolf Hitler, vivendo 700 anos. Nós já estávamos na 15ª Guerra Mundial. As bombas atômicas talvez já estivessem explodido. E esse mundo destruído. Mas a graça comum se manifesta naquilo que Deus limita. Deus coloca limite também nas sociedades através dos governos que Ele institui. Nós vemos isso lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 13. Paulo vai dizer que
Deus é quem estabelece o governo. Eu quero ler esse texto com os irmãos, porque eu julgo ser de extrema necessidade. Diz Romanos 13: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenações. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que praticar o mal. É necessário que lhe esteja sujeito, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Uma forma de Deus colocar freios na humanidade é instituindo governos civis. E quando nós falamos de um governo civil instituído por Deus, nós não estamos querendo falar de um governo tirano. Porque, apesar de colocados por Deus, os homens usam da sua tirania contrariamente à vontade de Deus. E agora exploram, e agora matam, e agora sufocam. Mas, no geral, as autoridades são constituídas para refrear o mal. Queres ir bem, não faças mal. Se não queres ser punido, faz o que tem que ser feito. E de maneira geral, você não vai ser punido. Porque essa é a regra geral. É como nós lemos no livro de Provérbios. Tem alguns ensinamentos que se mostram de maneira geral. Ensina a criança no caminho que deve andar. Mas às vezes existem exceções. Os pais ensinam, os pais oram, os pais vão atrás e não acontece nada. Porque essa é a exceção. Então a exceção são governos tiranos, são governos opressores, são governos ditadores. Mas no geral, as autoridades foram constituídas com a finalidade de refrear o mal. E isso também é a graça comum de Deus se manifestando. Além de se manifestar nas coisas que Deus impede ou limita, a graça comum se manifesta nas coisas que o Senhor dá. E são muitas coisas que o Senhor dá à humanidade. A primeira coisa que Deus deu à humanidade, nós podemos dizer que foi uma lei escrita no seu coração. Romanos capítulo 2, versículo 14 e 16, quando Paulo está falando a respeito dos gentios, que eram povos que não tinham a lei, que não tinham o Antigo Testamento, que não tinham a Torá, a lei de Moisés. Mas Deus disse que para eles que não tinham lei, eles se puniam como se tivesse lei, e aquela lei agora passa a existir para eles. Vamos ler o argumento paulino para ficar melhor. Paulo é tão rebuscado em suas palavras que fica até difícil traduzi-lo. Capítulo 2, versículo 14 ao 16, nos diz assim: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-os ou defendendo-se. Essa é uma dádiva de Deus. Deus coloca uma lei escrita no coração e na consciência de todas as pessoas, de maneira que
Por mais ruim, por mais caído que o homem seja, nós vamos encontrar lampejos de bondade. Isso se dá devido a ele não ter perdido toda a imagem de Deus com a queda. Você vê mesmo homens devassos, ímpios, que sabem sim o certo e o errado, que conseguem falar a verdade, que conseguem fazer o bem. Nós vemos, porque Deus escreveu uma lei no nosso coração. Essa é uma dádiva que o Senhor dá. A lei no coração dos homens. A sua bondade se estende a todos, conforme o Salmo 145, versículo 9, e até mesmo aos maus. Mateus vai dizer que a chuva e o sol vêm sobre os justos e sobre os injustos, de maneira que eles provam as mesmas coisas. Nós pegamos a figura de um lavrador, de um agricultor ímpio e de um agricultor crente. Se eles usarem as mesmas técnicas de agricultura, ambos serão beneficiados. Isso é dádiva. Não é que o crente mereça, mas se o crente não merece, muito menos o ímpio. Mas Deus agora os coloca numa balança e não faz diferenciação. O sol que nasce sobre o crente, nasce sobre o descrente. Deus também mostra a sua graça comum nas bênçãos da sua criação. Eu quero ler Salmo 104, Salmo de número 104, versículos 14 e 15. Nos diz a palavra de Deus: fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o pão, o vinho, que alegra o coração do homem, o azeite, que lhe dá brilho ao rosto, e o alimento, que lhe sustém as forças. Tudo isso aqui são bênçãos da criação de Deus. O salmista não está dizendo que Deus dá apenas aos justos. Está dizendo que Ele dá ao homem. E as três figuras que ele usa, o pão, o vinho e o azeite, eram os cultivos mais comuns da época. Se Ele dá trigo ao ímpio, Ele dá trigo ao justo. Se Ele dá vinho que alegra o coração do justo, Ele também dá o vinho que alegra o coração do ímpio. Isso não deveria ser um dilema para nós. Nós vamos ver mais à frente que foi um dilema para Asaf. Mas Deus mostra a sua bondade, a sua graça comum através de suas provisões diárias. Ele provê para que todos os homens tenham o suficiente para viver. Se em alguma medida nós vivemos em desigualdade, isso se dá devido ao pecado. Se juntasse os alimentos que são desperdiçados diariamente, não havia uma pessoa com fome. Isso não quer dizer que Deus está sendo injusto na distribuição, mas os homens usam essa distribuição mal e acabam pegando essas bênçãos da criação e levando-as para um caminho errado. Além de distribuir bênçãos que dizem respeito a mantimento, à vida diária, o Senhor deu capacidades, dons e talentos a muitos seres humanos. E é engraçado que quando nós vamos ver as primeiras profissões da Bíblia, elas estavam vinculadas à família de Caim. Quando nós vamos ver a pecuária, como nós vamos ver a metalúrgica e a música. Diante da família de Caim, dos descendentes de Lameque, que eram um homem mau, a Bíblia nos mostra Deus concedendo coisas boas. Imagine
que nós estamos aqui nessa igreja, e a menos que tenha sido feito um controle, muitas pessoas ímpias que não temem a Deus tocaram em diversos materiais que existem aqui. Talvez tenha sido até um ímpio que desenhou. Talvez os bancos que os irmãos estão assentados, o púlpito sobre o qual está essa Bíblia, foi construído por uma pessoa que não teme a Deus. Isso é graça comum. É Deus dando dons, talentos e sabedoria a todas as pessoas. É por isso que, igual a pessoa que semeia, nós podemos colocar uma pessoa que estuda. Se eles estudarem as mesmas leis, eles terão o mesmo conhecimento. Na luz natural. É claro que nós cremos que Deus pode avançar o crente nas ciências. E a Bíblia diz que, o salmista diz que ele era mais sábio do que todos os mais velhos, porque ele meditava na lei do Senhor. Mas em regra geral, ímpios e crentes desfrutam das mesmas coisas. A figura que Isaías usa no capítulo de número 28, e daqui nós partimos para as aplicações, mostra que Deus é o responsável por todos esses benefícios. Isaías 28, versículos 23 a 30, nos diz a palavra de Deus: inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura, lavra todo dia o lavrador para semear? Ou todo dia sulca a terra e a estorroa? Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro, não lhe semeia o cominho, não lança nela o trigo em hileiras, ou cevada no devido lugar, ou a espelta na margem? Pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. Porque o endro não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre o cominho se passa a roda de carro, mas com vara se sacode o endro e o cominho com pau. Acaso é esmiuçado o cereal? Não. O lavrador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. Também isto procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Então, irmãos, não existe nada em que as mãos de Deus não estejam postas. Como dizia Francis Schaeffer, toda a verdade é a verdade de Deus. Toda coisa boa só pode ser vinda de Deus. Não existe nada que nós possamos desfrutar que não seja um fruto da graça comum de Deus, exceto a salvação, porque essa aí não vai ser desfrutada por todos. Mas, no geral, nós vivemos em um mundo bom. Não obstante o pecado, as famílias continuam se multiplicando, as pessoas continuam plantando, colhendo, construindo, as tecnologias continuam avançando, né? Há 20 anos, o celular era algo raro. Eu já acredito que deva existir mais celular do que pessoas no Brasil, porque o lançamento é vertiginoso. É muito, aflui. A tecnologia, ela vai a cada dia avançando e ela favorece todas as pessoas, crentes e ímpios. E muitas vezes, irmãos, os ímpios usufruem dessas dádivas de Deus, pelo menos aparentemente, mais do que os crentes. E esse é o dilema de Asaf. Mas eu quero fazer algumas aplicações para nós encerrarmos. Em primeiro lugar, nós devemos ter um coração grato por todas as bênçãos procedentes da graça comum de Deus, a crentes e a incrédulos sem distinção. Isso quer dizer que
É fruto da bondade de Deus tudo aquilo que nós temos. Então não cabe a ninguém dizer que alguma coisa é sua, porque tudo que nós temos vem dele. Se tudo que nós temos vem do Senhor, em segundo lugar, não existe espaço na nossa vida para soberba, para jactância. Nem soberba dos ímpios e muito menos dos crentes. Porque não há nada que nós não tenhamos recebido. Portanto, diante das dádivas de Deus, a nossa soberba se cala e a nossa gratidão impera. Nós rendemos louvores ao nome do Senhor porque Ele faz todas essas coisas. Diante do Senhor, toda língua deve se calar, porque as suas bênçãos, elas não levam em consideração os nossos méritos. Para os crentes, uma exortação. Nós não devemos olhar as coisas só nas dimensões terrenas. Devemos olhar para o final. Esse é o dilema de Asaf. Depois os irmãos leiam o Salmo de número 73, em que Asaf vê os ímpios desfrutando de tudo aquilo que é bom, que é agradável. Ele olha para os ímpios da sua garganta gargalhadas. Eles vivem como se Deus não existisse. Se olhando para a vida dos ímpios, eu quase tropecei. Até que eu olhei para o fim deles. Então, irmãos, não importa se o ímpio ele possui mais bens do que você. Geralmente é a regra geral. Os ímpios detêm mais coisas, até porque eles buscam mais. Mas nós não devemos colocar os nossos olhos só nas coisas que alcançamos visivelmente. Devemos olhar para o final. Quando o ímpio perante Deus comparecer, o que é que ele vai apresentar? Para que nós não caiamos na mesma tentação de Asaf. Quarto lugar, se nós temos tudo isso, nós devemos usufruir dessas bênçãos. E dessas bênçãos que nós vamos usufruir, muitas vezes nós vamos recebê-la através de ímpios. Nada nos garante que todas as coisas que nós usamos são feitas por crentes. Então nós devemos usufruir daquilo que Deus usa os ímpios a fazer. Todas as coisas são puras aos puros. Em quinto lugar, o mandato de comunhão ou mandato espiritual, aquilo que nós falamos no começo, só pode ser exercido através da graça salvífica, através de Cristo Jesus, único mediador entre Deus e os homens. Portanto, os que não servem a Deus não devem imaginar ser um sinal de aprovação de Deus o simples fato de desfrutar de bênçãos terrenas, pois o juízo de Deus é certo para aqueles que não recebem a Cristo. Então não julgue, irmão. Mesmo nós que deter bênçãos materiais e terrenas seja um sinal de aprovação de Deus. Não. Muitas vezes é juízo. E por fim, uma mensagem de esperança. Se esse mundo caído, que está em ruínas por causa do pecado, é cheio de coisas boas que nós podemos desfrutar. Imagine esta criação restaurada. Imagine os novos céus e a nova terra, onde nada das coisas que nos afligem finalmente nos alcançarão. Como será? É por essa cidade celestial que nós aguardamos, como Pedro disse. É por ela que nós esperamos, e isso deve ser esperança para nós. Nós não devemos ficar emaranhados nesse mundo que aparenta ter tantas coisas boas e nos esquecer do final. Porque é algo mais sublime, distante dos nossos olhos, mas que deve estar firme no nosso coração.
novos céus, nova terra, preparado para aqueles que recebem a Cristo como Senhor da sua vida. Essa é a esperança da igreja. Agradecemos a Deus por sua graça comum, pelos dons que Ele distribui, mas nós somos muito mais felizes por causa da graça salvífica, que nos dá uma esperança de uma vida após essa vida. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus Cristo.